Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, graça e paz para todos. Não sei em que momento você vai estar ouvindo, tendo acesso a essa mídia, mas já quero te pedir licença para adentrar na sua casa, no ambiente onde você está nesse momento. Estamos com a incumbência de estar falando sobre a lição 3 do terceiro trimestre de nossa revista. Nossa revista é a revista Betel, que nesse trimestre tem como comentarista o nosso bispo Abner Ferreira e o tema do nosso trimestre, desse terceiro trimestre, é transformando as adversidades em cenário de milagres e vitória. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústia. E a lição hoje, a qual vamos comentar, falar sobre essa lição, é a lição 3, que tem por título: Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Nosso textuário está inserido no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 2, que diz assim: Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo, capítulo 7, versículo 2. A verdade aplicada na nossa lição 3 diz assim: O Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Objetivos da nossa lição é mostrar o cuidado de Deus na crise, ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento, esclarecer que Deus tem a sua hora de agir. Os textos de referências estão inseridos no capítulo 14 do livro de Êxodo, que diz assim, a partir do capítulo 22 ao versículo 20, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 26, que diz assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Verso 26 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Motivo de oração que foi apresentado pelo nosso comentarista é assim: ore para que o Senhor continue levantando homens como Moisés. Na lição 3, nós iremos trabalhar com o personagem Moisés. Já foi trabalhado nas lições anteriores alguns personagens. Na lição 1, a qual eu também falei sobre esta lição, nós trabalhamos sobre o personagem Isaac. No entanto, para se falar de Isaac, é necessário falar sobre Abraão, e que seu pai, um dos patriarcas. Na lição 2, o presbítero Fagner, que lecionou sobre o personagem José, gerando as adversidades que geram oportunidades. E quem lecionou foi o presbítero Fagner. Agora, na lição 3, o personagem que iremos trabalhar é Moisés. Introdução da nossa lição. Diz assim: Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte, tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. A nossa introdução é esta. Primeiro tópico, o tópico 1 diz assim: o cuidado de Deus na crise.
Moisés era um hebreu que, pela graça divina, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribuiu na preparação para o cumprimento da missão dada por Deus: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e liderá-lo até a terra prometida. Moisés foi levantado para ser o libertador do povo de Israel. Esse povo já estava cativo há um bom tempo. Este povo, na realidade, ele adentrou ao Egito por José, através de José, porque, como os personagens que trabalhamos no início foi Abraão e Isaac, eles tiveram a promessa de ter uma terra que manaria leite e mel, de ter a sua descendência multiplicada de milhares em milhares. No entanto, eles tiveram a promessa dada por Deus e eles não usufruíram dessa promessa. No entanto, eles foram participantes iniciais dessa promessa. E interessante que Isaac, ouvindo seu pai, seguindo o exemplo do seu pai, teve também 2 filhos. E quais eram esses filhos? Esses filhos eram Jacó e seu irmão Esaú. E nesta linhagem de Jacó nasceu-se 12 filhos. E um dos seus filhos, que não era o primogênito, mas era aquele a qual Deus escolhera para dar seguimento no propósito do seu povo, para que esse povo tivesse uma terra e para que se multiplicasse. Esse filho foi José, que foi citado pelo nosso presbítero Fagner na lição passada. Esse personagem foi levado à cova, esse personagem foi vendido pelos seus irmãos, esse personagem foi vendido como escravo ao Egito, esse personagem foi preso no Egito, foi carcereiro no Egito. Esse personagem, apesar de todas essas adversidades, a palavra de Deus disse que Deus era com José. Interessante que, e depois do cárcere, ele foi liberto, ele saiu do cárcere através da interpretação dos sonhos de Faraó e ele foi levado a uma posição de primeiro-ministro, aquele que era responsável por governar os bens de Faraó, os mantimentos do Egito. E pela revelação que teve, que Deus proporcionou esta graça a José, revelando que em 7 anos teria de fartura e 7 anos de escassez. Nesse intervalo de fartura, ele juntou mantimentos, se manteve no Egito, e quando chegou os 7 anos de escassez, houve que ele teve sustento pelaquilo que havia guardado, ele teve sustento para os egípcios, mas também teve sustento para todas as terras, tanto que muitos vinham ao Egito para ter alimento, muitos vinham ao Egito vender todos os seus bens aos egípcios, chegando ao ponto de entregar para Faraó as suas terras e chegando ao ponto também, depois por causa da fome e a escassez pendurar por vários anos, eles também se entregarem como escravos ao egípcio, a ponto que a nação egípcia cresceu de maneira extraordinária, a ponto que todos vinham. E nesse intervalo, Deus na sua graça e misericórdia, usando o próprio José, os irmãos de José, junto com seus pais, vieram, a ponto que José reconhecera, e agora José os convida a conviver com ele, ali no Egito, a ponto que foi dado a terra de Gósen para que o povo, a família de José estabelecesse. E esta família se multiplicou, poucas almas, dezenas de almas entraram e foi se multiplicando, ao ponto que chegou um tempo que aquele povo se multiplicava de tal maneira que os egípcios
que Faraó começou a temer e dizer, olha, esse povo está crescendo ao ponto que se eles se juntarem e se voltarem contra nós, nós seremos menores do que eles e eles nos dominarão. E ao ponto que começou uma estratégia para matar os meninos. Os meninos, para quê? Porque nós sabemos que matando os meninos e só as meninas ficando vivas, essas meninas serviriam simplesmente para os egípcios nos seus palácios e não teria força o suficiente para montar-se um exército contra o próprio povo de Israel. Interessante que nesse intervalo, Deus utiliza de um menino chamado Moisés, que também foi um daqueles que foi jogado no rio Nilo para morrer na sorte de crocodilos ou qualquer outros animais que ali existiam, ou até mesmo de fome morresse, mas Deus tinha os seus propósitos usando esse menino. Interessante que o cuidado de Deus na crise, que é o tópico primeiro. O subtópico 1 disse assim: Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Deus levantou Moisés. Para que Moisés fosse levantado como libertador, houve um processo de proteção. Deus protegeu Moisés ainda pequeno, ainda na sua infância, e dando-lhe o caminho correto para que as correntezas levassem, livrando ele de todos os animais do Nilo, de tudo aquilo que era contrário e que era a probabilidade era que aquele menino não vivesse, mas ele parou no lugar certo, de junto à filha de Faraó, e ele foi criado, ele aprendeu de todos os ensinos que o egípcio poderia oferecer de melhor, o Moisés teve. E agora Deus levanta. Interessante, irmãos, eu já preciso aplicar esta lição. Nós precisamos nos colocar na posição, ser instrumentos levantados por Deus para socorrer alguém. Irmãos, nós às vezes levantamos as nossas mãos pedindo socorro, querendo socorro, almejando socorro, mas também você pode ser um instrumento de Deus, levantado por Deus, para a glória de Deus, para ajudar alguém, socorrer alguém. E nesse tempo de desespero, você pode ser alguém que leve uma voz de consolo, uma voz que seja a voz de Deus para esta pessoa. Interessante também analisar que o nosso comentarista diz assim, que esta lição nos fará ver que nos piores momentos o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Ela nos fará ver, perceber. Às vezes essa pessoa já foi levantada. Talvez essa pessoa já começou até a te auxiliar, mas você não está conseguindo ver, porque você está olhando para a aflição, para a situação que está te trazendo aflição, te trazendo desespero. Esse socorro, ele pode ser um socorro como um refrigério. Esse socorro pode até ser um socorro que traz um refrigério. Interessante observar que no próprio título, como diz assim, diante do caos iminente, esse caos ele pode ser considerado, se você for no dicionário você vai ver que caos significa confusão, escuridão. Caos pode ser mistura de coisas ou ideias em total desarmonia. Mas Deus nos concede escape para esse momento. Eu não sei que momento você está vivenciando, mas Deus
pode te conceder o escape. Interessante também que o nosso texto áureo, é interessante que no nosso texto áureo, quando Deus vira e fala assim, olha Moisés, eu vou parafrasear o capítulo 7 o capítulo 7 do livro de Êxodo e o versículo 2, eu vou parafrasear, irmãos e amigos que estão tendo acesso a esta mídia. Tu falarás, Deus vira para Moisés, olha Moisés, eu vou falar, você vai ouvir e você irá falar tudo o que eu te mandar a Arão. Arão vai ouvir. E Arão vai ouvir o que você falou e ele vai falar a Faraó tudo o que eu mandar. Interessante, irmãos. Existe um princípio aqui. Para nós termos escape, também em meio a algum caos eminente, nós precisamos ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Criador, do Todo-Poderoso, daquele que pode te socorrer e que envia socorro para você através de outro. Peça socorro. Não fique sozinho em meio a essa situação, em meio a esse caos, em meio a essa escuridão, em meio a essa confusão de ideias. Não fique sozinho. Tem alguém, liga para alguém, peça socorro. Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Subtópico 2 diz assim: chega de sofrimento. Tópico 1, subtópico 2 tem o título Chega de sofrimento. O sofrimento daquela escravidão, olha só que interessante, durante a escravidão o povo hebreu perdeu sua liberdade de adoração ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, eu não sei em que momento você está. Nós sabemos que estamos atravessando períodos difíceis, muito difíceis. Mas uma coisa nós temos que entender, que nós temos que continuar adorando a Deus. Nós temos que continuar a cultuar a Deus. Independente do momento e da circunstância em que estamos inseridos. Você é servo de Deus, você é filho de Deus. O teu pai quer ser adorado por ti. O seu pai ainda espera ser cultuado por ti. Interessante que o povo de Israel estava inserido em um contexto aonde era um contexto onde o povo egípcio era politeísta, onde havia vários deuses, aonde vários deuses eram cultuados, eram adorados. E isso estava sufocando a adoração a Deus. O povo deixou de adorar ao Deus vivo, ao Deus que havia feito-lhe a promessa, ao Deus que havia preservado da fome e os colocou em um lugar ali no próprio Egito. Interessante que a liberdade de adoração do povo estava sendo sufocado. Aí chega de sofrimento. Deus precisa ser adorado. Deus precisa ser exaltado, independente do contexto. Se o contexto é de dor, se o contexto é de enfermidade, se você está inserido nesse contexto, nesta realidade, adore, continue adorando ao Criador, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. O Deus que te preserva, o Deus que levanta pessoas para te socorrer. E é um Deus também que diz, basta, chega de sofrimento. Louve a Deus em meio ao sofrimento, porque isto é momentâneo. Essa tribulação, essa situação que você está passando, esse processo é momentâneo. Continue adorando a Deus.
Subtópico 3 diz assim, um fio de esperança. Interessante que vou ler um versículo para os irmãos do livro de Êxodo, capítulo 4, no versículo 31, que eu quero só resumir esse título desse subtópico 3, do tópico 1, que diz assim, um fio de esperança. Quando eu li esta frase, me lembrou de algo interessante. É um fio de azeite. Quando você vai cozinhar, quando você está na cozinha e quando você usa alguns tipos de temperos, existe um elemento chamado azeite, que você não encharca o alimento de azeite, mas você coloca um fio de azeite. Interessante, irmãos, você não precisa estar cheio de esperança. Você precisa simplesmente de um fio, de simplesmente um pouquinho. Só em você ter um pouco de esperança, Deus pode trabalhar. Talvez você fale assim, Mauri, a situação tá caótica. Mauri, a situação está praticamente no fim. Não existe luz, a luz do fim é pouquíssima claridade. Mas existe o fio de esperança. Interessante que o povo teve esse fio de esperança quando ele ouviu de Arão, e Arão falou para o povo, capítulo 4 de Êxodo, versículo 31, diz assim, e o povo creu, e ouviram que o Senhor ouviram, irmão. O Senhor ainda não havia visitado, o milagre não havia sido concretizado, mas eles ouviram, eles primeiro creram, ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a aflição, e inclinaram-se e adoraram. Olha só que coisa linda, eles creram, eles ouviram que Deus via a aflição e que Deus havia visitado a Israel. E eles, o que eles fizeram? Eles inclinaram-se, eles se prostraram, eles se jogaram ao chão, se prostraram e adoraram. Creia, há esperança, No livro de Jó, capítulo 14, 7, há esperança, ainda que a árvore morra, mas que o seu tronco permaneça na terra, ao cheiro das águas, há esperança. Fique tranquilo, esse momento vai passar. Levanta a cabeça, crê na palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. Subtópico 2 diz assim, Deus vê o nosso sofrimento. Deus vê o nosso sofrimento. E Deus, quando eu li o título do tópico 2, que Deus vê o nosso sofrimento, Deus vê e também se compadece, ainda que ele não entra com a provisão no momento que você acha que ele tem que entrar. Deus não é sádico. Deus não é um velho sádico ou alguém sádico que goste de ver o sofrimento dos seus filhos. Não. Pelo contrário, ele se compadece. Ele olha com um olhar de misericórdia. Mas, no entanto, o sofrimento é um processo de pedagogia para nós. Porque às vezes nos colocamos na posição que não queremos aprender da maneira que Deus quer nos ensinar. E Deus usa as adversidades. Deus usa as enfermidades. Deus usa os vírus da vida, os Covid-19 da vida, para ensinar-nos, para nos aproximarmos, para crermos, para adorarmos, para inclinar. Mas Deus não tem prazer. Deus vê e se compadece. Deus vê o sofrimento e se compadece. Subtópico 1 do tópico 2 diz assim, um povo marcado pela dor. O povo de Israel foi marcado pela dor e pelo sofrimento, ao ponto
que houve uma perseguição a partir daquele faraó que não conhecia José e não conhecia a história e temeu o crescimento de Israel do Egito ser subjugado a Israel pelo crescimento numérico. Interessante que ele começou a perseguir, ele começou a sufocar a Israel, a ponto que eles começaram a tentar parar. No Egito, ele usou o faraó, o diabo, o Satanás, o inimigo das nossas almas, usou faraó para tirar a paz do povo de Deus. Param por aí. A paz não pode ser tirada. Independente do que está à nossa volta. Se existe desespero, se existe guerras, mas você crer que existe dentro de você uma paz inigualável. Lembro-me agora, e nem tinha ido a esse texto, no livro de João, que o próprio Jesus disse assim, eu trago a paz. Eu vou trazer a paz. Ainda que o mundo te prometa a paz, mas eu trago a paz. Eu sou a paz. Tenha paz dentro do seu coração. Tenha tranquilidade nas tomadas de decisões. Não deixe que o meio, que as aflições influenciem nas suas tomadas de decisões. Você tem um Deus. Você tem paz interna, paz interior. Deixa essa paz fluir. E Faraó tentou tirar essa paz, sufocando o povo com trabalho, com fadiga. O povo não tinha tempo para adorar, o povo não tinha tempo de usufruir do trabalho, porque existia uma escravidão pesada e o povo não tinha paz. Goze da paz de Deus através de Cristo, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Paz, tenha paz em meio à adversidade. Lembre que Deus, o seu Deus é um Deus de paz. Príncipe da paz. Subtópico 2, irmãos, disse assim: prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Interessante que nesse subtópico, o nosso comentarista diz que depois de todas as pragas enviadas ao Egito, agora é a hora da saída. A saída de Israel do Egito fazia parte do plano de Deus para o seu povo. Prepara-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Prepare-se para viver. E Deus tem algo melhor para você, mas você precisa passar por esse processo de dificuldade. Nós precisamos passar por esse processo de dificuldade para fazer o quê? Para viver o que o Senhor quer que vivamos. Depois de viver esse período de dificuldade, de processos, eles tiveram um outro período. Qual foi o período? A hora de festejar. Chegará a hora de festejar, irmãos. A hora de festejar é depois que você passa por esse processo de dificuldade. Creia que a hora de festejar virá. Só que você precisa passar por esses processos. Interessante que para que Deus haja, para que você usufrua do produto final que Deus tem para você, você precisa passar pelo meio, pelo processo. Continue passando pelo processo, mas tenha a postura de ser fiel a Deus, de ser adorador, de continuar cultuando, de continuar um processo de desenvolvimento espiritual. Mesmo não nos reunindo, nós ainda somos crentes. Mesmo não estando em templos, nós ainda somos crentes.
Nós ainda somos igrejas. Nós ainda somos organismo vivo. E para isso, nós temos que entender que precisamos continuar no processo. Porque a hora da festa vai chegar, de festejarmos essas conquistas, essa conquista desse processo de dificuldade ao qual estamos atravessando. Subtópico 3, irmãos, tópico, melhor dizendo, tópico 3 diz assim o tema: hora de Deus agir. A hora de Deus agir, irmãos. Irmãos, na realidade, eu vou além um pouquinho, dizendo assim: Deus já está agindo. Deus continua agindo. Talvez você ache que o agir de Deus é só no resultado final. Não. A ação de Deus está sendo no processo. Deus guardou o menino Moisés. Lá no Nilo ele foi guardado. Deus trabalhou na vida do menino Moisés, capacitando-os em todas as ciências do Egito. Deus fez aquele menino crescendo e adquirindo conhecimento para que um dia ele fosse o libertador do seu povo. Então Deus está agindo no processo também, não só no resultado final. Subtópico 1 do tópico 3 diz assim: as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Interessante, irmãos. Olha só que interessante. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. A dificuldade nos traz períodos de aflições a ponto de nos esquecermos do que Deus já prometeu. Deus havia prometido para os patriarcas que aquele povo ia conquistar uma terra. Não era Faraó, não era o Egito que iria tirar. Não eram as aflições impostas pelo Egito, por Faraó, que iria tirar ou apagar estas promessas. Deus, através do Espírito, oh aleluia, Deus, através do seu Espírito, que é o nosso amigo, que é o nosso companheiro, ele nos traz à memória o que nos dá esperança. E ele traz à memória que ele é um Deus vivo e ele reacende as promessas que ele te fez. Filho e filha, fique tranquilo, aleluia, que as promessas serão reacesas, serão reescritas. Se você acha que apagaram, Deus está escrevendo novamente uma nova história. Para você que se afastou, Deus tem uma nova história para a sua vida, meu querido. O que Deus prometeu continua de pé, mas a sua postura de desistência faz você achar que tudo aquilo já não vale mais, mas Deus continua sendo o mesmo. Foi ontem, é hoje e será eternamente. As promessas, as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Você que se afastou nesse período, talvez você cedeu às tentações. Volte à presença de Deus, porque as promessas dele continuam intactas para a sua vida. Volte, se apegue à palavra dele novamente. Porque ele é como um socorro. As mãos dele estão estendidas para te salvar, para te resgatar, para te restaurar. Porque as promessas dele continuam intactas e nenhuma dificuldade pode apagar estas promessas. Aleluia. Subtópico 2 do tópico 3 diz assim: prosperidade em tempo de crise. Deus tem prosperidade para você em meio a esse tempo. O nosso comentarista usou o seguinte contexto para colocar esse título. Ele usou que na saída Deus mandou que os israelitas pedissem aos egípcios e àqueles que moravam dentro da casa dos egípcios:
fala assim, vai a eles e pede algum bem. E deram-lhe bens. Deram-lhe bens, deram vaso de ouro, vaso de prata, deram roupas, até as próprias roupas que caminharam, que o próprio Deus zelou no deserto. Eram as roupas que os próprios egípcios cederam ao povo de Israel. Interessante afirmar que ele coloca prosperidade em meio à crise. Irmãos, eu sei que a dificuldade, eu sei que o desemprego bateu na porta de muitos e entrou. Mas isso não te priva de ser próspero. Como assim, Amauri? Amauri, o meu salário diminuiu. Mas eu quero afirmar para você que a prosperidade que eu estou dizendo agora nessa oportunidade vai além de bens materiais, vai além de dinheiro, vai além de finanças. Tenha prazer, tenha paz. Porque quem tem paz é próspero. Tenha paz com Deus, paz com os irmãos, paz com os seus entes queridos, paz com a sua esposa, paz com o seu esposo, paz com os seus filhos, paz com os seus familiares. Harmonia, alegria em conviver. Prazer em usufruir do lar que Deus tem te dado. Gratidão em ter o alimento na sua mesa. Gratidão em ser participante de uma comunidade cristã, independente do rótulo congregacional dela. Gratidão em ter um líder espiritual. Gratidão em ser submisso a esses líderes. Gratidão em ser servo, em servir a comunidade a qual você faz parte. Isso é ser próspero. Isso é ter prosperidade em meio à crise. Aleluia. Resumindo, nós não podemos nos estender muito. Subtópico 3, irmão, disse assim: Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Deus tem o controle de tudo. Eu digo mais, Deus não só tem o controle, mas Deus está no controle. Deus é o próprio controle. Talvez você diz assim, a situação está indo de mal a pior. Fique tranquilo, tudo está inserido nas verdades estabelecidas por Ele. Está tudo no controle dele. Ele é o controle. Fique tranquilo que o pause, ele dá. O start, ele dá. O pause desse sofrimento, dessa aflição, ele dá. Como também ele pode dar o play e continuar nesse sofrimento. Mas fique tranquilo, ele quer que você seja próspero. Ele quer que você se fortaleça, se revigore em meio às adversidades. Que você cresça como cristão, que você cresça como servo. Leia mais as Santas Escrituras, aprenda mais. Esse período é um período de intimidade com Ele. O sofrimento, as adversidades, não é para te matar, não é para te sufocar, não é para... Ele não tem prazer no seu sofrimento, não. Ele quer que você adquira intimidade, que você se relacione com Ele, não só pelo que Ele tem, mas pelo que Ele era a cada dia. Um Deus zeloso, um Deus bondoso, benigno, um Deus maravilhoso, um Deus que guarda as suas promessas, um Deus que levanta pessoas para ajudar outras, um Deus que te levanta como instrumento de bênção. Que Deus em Cristo vos abençoe. Conclusão, irmãos. A história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, para a glória dele. Fique tranquilo.
Deus está no controle e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Graças a Deus, muito obrigado. Vamos orar agradecendo a Deus nessa oportunidade. Deus amado e Deus vivo. Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Queremos te agradecer, meu Deus, por esse período mesmo, Deus, que mesmo período de dificuldade, o Senhor tem se mostrado um Deus zeloso, um Deus bondoso. Senhor, aqueles, Senhor, que estão enlutados, Senhor, Pai, abençoe, Deus, console-os, Senhor, e que nessa oportunidade, Senhor, eles possam ver que mesmo através da dor, da perda, Senhor, o Senhor é um Deus zeloso e um Deus bondoso. Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, repreenda todo o espírito de enfermidade. Senhor, dê condições para que os nossos irmãos, os nossos amigos possam, Deus, usufruir de saúde, Senhor, gozar de saúde, gozar de prosperidade, Senhor Deus Pai, em Ti a cada dia. Deus amado, aqueles que foram curados, aqueles, Senhor, que adquiriram a cura, Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor continua sendo um Deus bondoso e zeloso em todas as circunstâncias. Deus, Senhor, sabemos que não podemos nos reunir ainda em templos, Senhor, por causa dessa situação e por causa dos estatutos até mesmo da nossa cidade, mas Deus amado, que possamos estar unidos a Ti, Deus, Senhor, adquirindo, Deus, intimidade, adquirindo conhecimento, Senhor, e crescimento espiritual em Ti. Senhor, abençoa os meus irmãos em Cristo, a congregação, o meu pastor, o meu presidente. Continua, Deus, conosco, continua nos dando, Deus, a cada comunidade cristã espalhada na face da terra, que possamos, Deus, ter a ciência que o Senhor é Deus e é um Deus, Senhor, abençoador, um Deus bondoso, nosso Deus, um Deus de amor e de misericórdia. Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e que permaneçamos fiéis, irmãos e amigos em Cristo, porque fiéis a Ele, porque isto irá passar. Muito obrigado, é o que Deus colocou no meu coração nesta oportunidade. Muito obrigado. Amém.